Olá, muito boa tarde. A liturgia católica recorda hoje a morte de Jesus. Na sexta-feira da Semana Santa são muitos os sinais, os ambientes e as celebrações que recriam os últimos momentos da vida de Cristo. O sentido e o alcance dessa condição, assumida pelo Filho de Deus, merecerá agora a análise de Dom António Couto, Bispo de Lamego, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde, Sr. António. Obrigado por estar neste programa, onde fazemos o percurso nesta Semana Santa, sempre em grande proximidade com os textos da Bíblia e a forma como os textos da Bíblia nos falam da morte e ressurreição de Jesus. Em todo caso, neste dia, pedi-lhe que começasse por analisar o alcance que tem a celebração desta Sexta-feira Santa. O ambiente de silêncio que pode acontecer em muitos recantos da nossa sociedade e, sobretudo, as manifestações que existem através das procissões, via sacras, manifestações que recriam esses últimos momentos da vida de Cristo. O que é que pode significar tudo isso? Eu penso que a paixão de Jesus e estas últimas horas de Jesus entraram muito fundo na alma do nosso povo. E isso vê-se, de facto, sobretudo naquilo que é mais popular, como são as procissões, tipo procissões do Senhor Morto, ou do Encontro, ou também as vias sacras, que nesta sexta-feira são vividas com particular intensidade. É comovente ver como o povo de Deus, e porventura pessoas que até habitualmente nem irão às igrejas católicas, mas nestes dias as pessoas em massa, em qualquer rua de qualquer cidade, se juntam, atravessam a rua num silêncio impressionante e comovente, e vê-se bem que isto lhes entrou há muito tempo para dentro. E que muitas vezes, mesmo que eles não respirem já, não seja este já o ar que respiram, ordinariamente, nestas alturas não conseguem sair fora desta atmosfera. E porquê? Será este um acontecimento histórico e, mais do que histórico, um acontecimento que atinge todas as pessoas, o acontecimento da morte de Cristo? Penso que, sendo um acontecimento dramático e sendo um acontecimento salvador, sendo o acontecimento da cruz, que em si é inútil, parece inútil aquele sofrimento, mas é naquela inutilidade que ele nos salva, penso que nos atinge em cheio. E aí nós sentimos nas dores deste Filho de Deus e nosso irmão, sentimos também as nossas dores, as nossas fragilidades. Aqui, se calhar, temos um olhar englobante em que vemos os familiares nossos que também sofrem, e vemos esta procissão, eu diria, dorida e comovida, como sendo nossa participação muito viva e muito intensa nestes mistérios de Jesus, que de facto veio assumir tudo isso que nós temos e para o qual muitas vezes não temos nenhuma solução. E é por isso, talvez, que nós sentimos bem que aqui Deus desceu mesmo ao patamar mais profundo da nossa existência, e nós sentimos-nos abraçados por Deus. E por nossa vez nós abraçamos Deus. E será este o dia em que qualquer pessoa pode sentir que a felicidade, a construção de um projeto pessoal e familiar passa por estas situações limite, que Jesus levou ao limite dos limites, que é a própria morte? Eu penso que as pessoas sentem isso. E as pessoas que vão em silêncio nestas procissões, passo a passo, vão exatamente sentindo isso. E sentem que neste fim pode haver um princípio. E pode haver nos nossos fins também muitos princípios. E lembremos ainda que a figura de Maria, a Senhora das Dores, ou Senhora do Pranto, como noutros lugares lhe chamam, é associada quase sempre, entra sempre também nestas procissões. Portanto, é muito, muito bonito também ver que o povo não quis retirar Maria de cena, quer Maria aqui também. E nós sabemos bem que no nosso país, no nosso povo, neste recanto peninsular, a figura de Maria é extraordinariamente acolhedora e acolhida pelo nosso povo. Não a quis retirar, quis pôr mãe e filho, filho e mãe. E aí está talvez outra vez as nossas dores verdadeiras, quando em família nos entendemos ou nos desentendemos, mas mãe e filho a comungar da mesma dor e não afastados, não indiferentes. Portanto, este será o dia da não indiferença, em que nenhum de nós devia ser indiferente às dores dos nossos irmãos. E acho que é isso que passa, que as pessoas sentem e vivem e manifestam de muitas maneiras efetivas. E de que forma isso é celebrado e manifestado também nas celebrações dentro das igrejas? Que celebração é proposta para a Sexta-feira Santa? Dentro das igrejas, neste dia, não haverá celebração da Eucaristia, mas haverá uma celebração intensa da Palavra de Deus,
que é servida em primeiro lugar, logo naquele imenso texto da Paixão, para nós entrarmos outra vez dentro deste realismo do mistério de Jesus feito homem. E, portanto, não se fez homem apenas por se fazer homem, fez-se homem e assumiu tudo aquilo que é próprio da condição humana. Portanto, nós apresentámos esse primeiro momento com uma leitura intensa da Escritura, ainda com um texto do servo de Yahvé e outra composição do Novo Testamento. Depois há um segundo momento em que é a adoração da cruz. Aí está a cruz no centro. Neste dia a cruz está no centro, a cruz de Jesus está no centro e, pronto, de certo modo o nosso olhar não se pode hoje desviar da cruz. E os textos são para apoiar a cruz de Jesus, os textos que vamos ouvindo, e a cruz de Jesus é a figura que de resto nós desenhamos no nosso rosto tantas vezes, não é? Às vezes nós todos desenhamos a cruz de Jesus. Agora, de certo modo, ela está sempre diante de nós, como que se imprime em nós, como que se grava em nós. Digamos, tem estes dois grandes momentos, em que depois tem também a oração, em que nós olhamos para a Igreja Universal e rezamos por todos, por todas as pessoas. É um momento que nós estamos talvez muito sensibilizados e que rezamos por todos os necessitados, daqui e lá longe, pela Igreja, por todos, não é? Também pelos nossos irmãos judeus, por todos, rezamos por todos. Aí nós sentimos... Sente-se essa universalidade sentimos-nos muito irmãos. Da Igreja. Muito irmãos, como Igreja e mesmo fora da Igreja, porque aí nós rezamos por toda a gente, por aqueles que não creem em Deus. É muito bonito isto. Portanto, nós rezamos por toda a gente, mesmo por aqueles que não acreditam, porque este dia é tão intenso que, de certo modo, na dor, dá a impressão que nós estamos mais unidos na dor do que na alegria. Sei lá, é fácil, por exemplo, nós num funeral vermos, ou numa liturgia das Ezequias, vermos gente que não é nada costume vermos nas igrejas, mas entram. Coisa que, por exemplo, nos casamentos, que é um momento de alegria, também vem gente que não vem à igreja, mas fica lá fora. Não deixa de ser isto sintomático. O que é que pode significar? Pode significar que nós, na dor, sentimos que temos que lá estar mesmo. Isto é indispensável que eu esteja lá e que não perca esta oportunidade de fazer ver e de dizer que eu estou presente e que participo. E que, se eu puder ajudar, ajudo. E que hoje, sim, estou mesmo disposto a dar a mão ao meu irmão, que eu habitualmente passo por ele nem lhe ligo. Mas hoje alguma coisa acontece. É o ar, é a respiração que nos move. O que é que pode querer dizer este mistério da morte de Cristo a quem não é crente? Alguma coisa diz, seguramente. Basta ver que neste dia aparece imensa gente só para ver a cruz. E provavelmente irão beijar a cruz e depois são capazes de dizer que não são crentes. Portanto, eu penso que este Deus humaníssimo, de tal modo humaníssimo, de tal modo humano, que desce a este ponto mais profundo, ao limiar mais profundo da nossa humanidade, e que nós acabamos por ver crucificado, não porque ele se autocrucificou, mas porque nós, com as nossas dilações, com as nossas indiferenças, com a nossa malvadez, com a nossa estupidez, e com a nossa violência, acabamos por fazer isso a este Jesus que não fugiu e que não nos respondeu com mais violência, porque podia ter respondido, oposto violência à nossa violência, mas não o pôs. Nós sentimos aqui alguma coisa do mais íntimo do coração de Deus e do mais íntimo do coração do homem. Então, eu penso que é isto mesmo, que atravessa talvez aqueles que não acreditam, porque isto penetra dentro de nós. Penso que não é tanto pelos textos que ouvem, é pelo que veem. Veem uma igreja em silêncio, uma igreja ou um povo em silêncio, um povo que se vê comovido, um povo que ama, um povo que hoje sim está ali aglomerado ou quase conglomerado, muito unido, e isto ajuda a que as pessoas, porventura, que não creem, entrem ali e vejam este mistério. E aqui sim, é um mistério de Deus que nos ama. E celebrado ao longo de 2000 anos, nesse ambiente, quase sempre, ao longo das gerações, no mesmo ambiente. A inspirar essa celebração está a narração da paixão de Jesus, do evangelista João, um texto ao longo do capítulo 18, do evangelista 18 e 19 de João. Que particularidade tem ele? Os 4 evangelistas falam desta paixão. Este, João, tem algumas especificidades?
Tem muitas especificidades, de tal modo que nem seria possível a gente aqui reunir. Vamos tentar sintetizá-las então. Mas, sei lá, desde logo, este grande Evangelho começa com Jesus a entrar num jardim, já não é o Getsemane, da dor, do sofrimento que falam os outros Evangelhos, mas é um jardim em que Jesus entra com os seus amigos, em que entram também, pouco depois, mas já não com Jesus, entre Judas com 600 soldados, a coorte de 600 soldados, e ainda mais outros soldados que vêm dos sumos sacerdotes, portanto uma força militar enorme para prender Jesus. Mas aqui Jesus não é aquele que é preso ou que se deixa prender, que é fácil prender. Aqui é um soberano, e é assim que atravessa todo o Evangelho de São João. É um soberano de tal modo que é Jesus que pergunta a estes soldados todos: quem procurais? Que de resto é uma pergunta típica de Jesus no quarto Evangelho, neste Evangelho. Quem procurais? Eles dizem Jesus de Nazaré, e imediatamente caem por terra. Jesus diz: eu sou eu, eles caem por terra. Jesus repete a pergunta e eles caem outra vez por terra. O que quer dizer que eles não conseguem prender Jesus. Isto é, as trevas, a escuridão, o escuro não consegue prender a luz. É preciso que seja Jesus a entregar-se a eles. E essa é a grande diferença neste Evangelho? É um soberano. Que se entrega? Nos outros também se entrega, mas aqui isso é notado. É um soberano que se entrega, que entrega a sua vida, claramente. Aliás, ele tinha dito já neste Evangelho: a mim ninguém me tira a vida, sou eu que a dou livremente. E isso atravessa também a paixão de Jesus. Não só aqui, em todo o texto. Sei lá, por exemplo, quando chega à cruz de Jesus, Jesus não é carregado com a cruz. Jesus abraça a cruz como se fosse um objeto de amor. Abraça a cruz, não é carregado com a cruz. Depois ele não cai. Não há aquelas 3 quedas habituais que acontecem nos sinóticos. Com este Evangelho não se fazia nunca uma via sacra. Onde ele não cai 3 vezes, nem sequer uma vez. Ele é um soberano. Ele é um soberano que Mas que soberania é essa? É a soberania nova, que não é igual. Ele, já o disse, tinha dito a Pilatos, nas discussões travadas entre os dois: o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, pois aí estariam os meus militares, que certamente lutariam com os teus e com estes que estão aqui. Mas o meu reino não é daqui. Portanto, o reino dele é um reino de dentro. Sei lá, é como diz Levinas acerca do Messias. O Messias é o único rei que não reina desde fora. Isto é o único rei que não reina desde fora. Desde fora, como é que reinam os reis desde fora? Reinam com armas, reinam com impostos, reinam com brutalidade muitas vezes. Este rei não reina desde fora e é o único. Se não reina desde fora, então reina desde dentro. Então que armas usa? Tem que ser as armas do amor, as armas da comoção, as armas da intimidade, as armas da paz. É outro mundo. É o único rei que não reina desde fora. E, portanto, na sua soberania diferente, mas que perpassa este Evangelho, de resto, deixe de dizer, como já há pouco lhe dizia, que ele caminhava serenamente, não o carregavam com cruz, ele abraça a cruz. É ele que sai a caminho do Calvário, não o fazem sair, é ele que sai. Quando chega ao Calvário é crucificado no meio de outros 2, não no meio de 2 ladrões. O único Evangelho que diz isso, mas no meio de outros 2, isto é, ele fica no meio, que é o lugar mais importante, tem 2 acólitos, e é isso que não são ladrões, para significar que aquele é o trono. A cruz de Jesus não é um patíbulo, é um trono, é o trono da graça, é o novo trono da graça. Portanto, é o novo trono do novo rei, que reina de forma diferente. Pronto, este Evangelho tem umas notas muito, muito interessantes sobre a paixão de Jesus e, como o resto, sobre a vida de Jesus, sobre a forma como a descreve. No diálogo com Pilatos, que há pouco evocou, põe-se o problema da verdade. E aí surge a pergunta: o que é a verdade? Que relevo tem esta questão? Pois, Pilatos vai discutindo com Jesus. Há cenas fora no pretório e há cenas dentro. As cenas dentro são as mais intensas, são essas. Quando Pilatos, depois de ter estado fora a dizer que não encontrava nada neste Jesus, depois pergunta a Jesus o que é a verdade. Seria uma discussão interminável, porque há imensas opiniões sobre a verdade, e era para aí que Pilatos queria conduzir a conversa. Mas a verdade bíblica e a de Jesus não é a verdade normal. Por isso é que Jesus antes tinha dito já: eu sou a verdade. Portanto, a verdade bíblica é pessoal. Isto é, não é uma ideia que pode ser verdadeira. Nem eu posso, digamos, estar aqui a dizer uma palavra que seja verdadeira ou a manifestar uma opinião que seja verdadeira. Eu sou a verdade. Isto é, eu sou a verdade, e Jesus é que é a verdade, mas eu sou a verdade na medida em que posso servir de arrimo aos outros.
Isto é, posso ser credível, a minha vida pode ter uma tal espessura de fidelidade, de confiança, de transmitir confiança aos outros, que eles podem agarrar-se a mim e sentir-se seguros. É isso que Jesus é. Ele é a verdade. Claro que Pilatos, quando diz o que é a verdade, ele está noutra onda, não é? Mas já devia ter percebido que está ali a verdade diante dele. Até que ponto o próprio evangelista, São João, se inclui nas várias cenas que vai narrando ao longo deste texto? Pois, este é chamado o quarto Evangelho. Nós dizemos sempre que é de João, embora o texto nunca o diga enquanto tal. Parece aqui uma figura que é a figura do outro discípulo, aquele que Jesus amava, às vezes só o outro discípulo, às vezes só aquele que Jesus amava, e que as pessoas quase sempre veem como sendo o apóstolo João dito evangelista, por isso mesmo evangelista. De qualquer modo, o texto nunca o diz. E no final do Evangelho, no final do capítulo 21, como se sabe, quando Jesus pergunta a Pedro, tu amas-me mais do que estes? E ele vai respondendo que sim, amo-me, 3 vezes, não é? 3 vezes para refazer as 3 negações que antes tinha dito sobre Jesus. E depois Jesus diz para Pedro, tu segue-me. E Pedro, tu segue-me, porque é sempre isso que ele deve fazer, qualquer discípulo de Jesus. E Pedro aproveita para perguntar, então e este? E deste, o que é que será? E este era o tal discípulo amado, o outro discípulo. E este, o que é que será deste? E Jesus diz, esse, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Ou seja, espalhou-se logo aí a coisa que esse discípulo não morreria. Mas o narrador disse que Jesus não disse que ele não morreria, disse apenas, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa a ti. Portanto, seguramente esse outro discípulo que Jesus amava, que pode ficar até que Jesus volte, até que Jesus venha de novo na sua glória, este discípulo deve ser cada um de nós. E eu diria mesmo que o autor deste Evangelho devia ser cada um de nós, colocar-se aqui dentro desta cena, porque é necessário alguém que sinalize Jesus aos outros ao longo destes anos todos. É óbvio que João já morreu, não é? Já morreu, mas deve ficar sempre alguém, alguns de nós, se possível todos, não é? Capaz de sinalizar Jesus a todos os outros nossos irmãos. Isso é um sentido teológico, chamemos-lhe assim, que o texto pode querer significar? De certeza que quer isso significar. De certeza incluir cada um de nós, que este texto quer dizer a cada leitor que atravessa estas páginas, tu, a partir deste momento, deves transformar-te em sinalizador de Jesus, em ser capaz de sinalizar Jesus aos outros, sem qualquer dúvida. Acredito que no tempo de Jesus muito foi retomado do Antigo Testamento, da história que chegava até esse contexto. No caso, a leitura de Isaías, no capítulo 52, que se escuta nesta celebração de Sexta-feira Santa, recorda essa sintonia com toda a história do povo de Israel? Com toda a história do povo de Israel, e outra vez a Igreja revê na história desse servo massacrado, revê na história desse servo a figura de Jesus. Tomou sobre si as suas dores, as nossas dores, melhor. E nós fazemos essa equivalência quase sempre. É o quarto canto do servo de Yahvé, é o mais intenso. Eu digo sempre que é um dos cumes do Antigo Testamento e que nenhum ser humano, seja crente ou não seja crente, devia algum dia ler este texto. Todos deviam ler este texto. Porquê? Alguma vez. Porque este texto mostra-nos o quê? Mostra-nos um profeta não que profetiza, mas um profeta profetizado. Ou seja, mostra-nos um servo, de resto mais ou menos como Jesus, o tal em cujo, para ele os nossos olhares vão todos para aquela cruz de Jesus. Neste servo, o servo não fala, não diz uma única palavra ao longo de todo o texto, mas fala Deus dele, apresenta-o, este é o meu servo, logo a abrir e a fechar também. Fala Deus dele e no meio falamos nós dele. E o que é que falamos nós dele? O que é que nós dizemos dele? Há um grupo nós a falar no meio. Ele não fala. Fala Deus a abrir, apresentando o servo, fala Deus a fechar, concluindo a apresentação do servo, e no meio há um grupo nós que diz, entre outras coisas, por exemplo, isto, nas suas chagas fomos curados. Ou seja, o profeta já não diz nada. Está calado. Ele já disse, não foi escutado. Mas agora, de uma forma mais íntima e mais verdadeira, cá está, se quisermos, o tal rei que não reina desde fora, mas que reina desde dentro, olhando agora para essa figura de servo massacrado, que nós massacramos, ou para esse Cristo crucificado, que nós crucificamos, nós podemos ver que começa a arder dentro de nós uma palavra nova. E então começamos a ler, naquelas chagas fomos curados.
Em que sentido? E ele carregava as nossas dores no mesmo sentido. As nossas, cá está o plural, nós, grupo nós. Em que sentido? No sentido em que eu, olhando hoje para aquela cruz, ou olhando para este servo massacrado, eu percebo que não foi ele que se massacrou a si mesmo, mas que fui eu, com os meus males, que o massacrei. Então, eu começo a ler-me a mim mesmo. É uma extraordinária leitura que eu posso fazer de mim mesmo, de ver que males é que me habitam, porque estão lá espelhados neste servo massacrado, cujo resultado, agora visto naquelas chagas, foram produzidas por mim, pelo mal que há em mim. Portanto, vale sempre a pena qualquer ser humano, seja crente ou não seja crente, começar a ver nas dores da humanidade o mal que há em mim e que se calhar está a produzir as dores dos meus irmãos. Nesta análise que fazemos a textos da Bíblia que falam deste mistério da morte de Cristo, ainda uma referência ao capítulo 4 da Epístola aos Hebreus, onde se retoma aquele conceito de trono da graça que há pouco referia São António Couto. Exatamente, o trono da graça da cruz de Jesus e um sumo sacerdote que, estando perto de Deus, tendo atravessado os céus, perto de Deus, não deixa de estar perto de nós porque se comove connosco, porque é misericordioso com os seres humanos, exatamente porque ele foi homem como nós e é homem como nós. Nesse sentido, outra vez, este texto aproxima-se de todos os anteriores. Não é? Uma pergunta para uma resposta breve, porque já não temos muito tempo. Que centralidade têm os textos da Sagrada Escritura nestes dias, nomeadamente na vigília da Páscoa, no sábado à noite, e depois no próprio anúncio da ressurreição? É extremamente importante. Nunca podemos esquecer que a palavra na vigília pascal será imensamente proclamada. É o maciço mais denso que temos ao longo do ano litúrgico de leituras da Sagrada Escritura, e seria bom que nós as lêssemos todas, as que vêm lá feitas exatamente para isso, porque é a travessia de praticamente toda a Escritura, porque toda a Escritura vai desembocar a Jesus. E está, nós nessa noite fazemos uma travessia da Escritura, que a mesma coisa é caminhar guiados pelo dedo de Deus até chegarmos a Jesus, que é o final, que é o Evangelho, que salta fora como grande texto da nossa alegria e da nossa vida nova. Portanto, é importante que as pessoas também se apercebam que esses maciços de texto que vão ser lidos, que muitas vezes as pessoas acham que são muito chatos, não é? E ainda com muitos salmos sempre intercalados, torna-se às vezes muito longo, mas é maravilhoso escutá-los bem, ouvi-los bem e deixar que eles ecoem dentro de nós. Fica esse desafio. Sr. António, muito obrigado por ter estado neste programa, onde quisemos falar do sentido da morte de Cristo, que se recorda e celebra nesta sexta-feira da Semana Santa. Desejo-lhe um bom fim de tarde, Santa Páscoa e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.